Olá, querido ouvinte, você está ouvindo um podcast chamado de Uma Vida. Por que tem esse nome, como sempre falamos? Porque uma vida vale o mundo inteiro. Então, antes da gente começar o nosso podcast, vamos falar aqui dos nossos avisos. Lembrar que estamos nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, YouTube também, se você não é assinante de nenhuma dessas plataformas. Tem outras plataformas também de podcast gratuitas, como Google Podcasts, Anchor. Então, escolha a sua plataforma favorita, ouça os episódios que você ainda não ouviu. Temos uma série toda sobre Friends, os 6 episódios. Depois a gente faz um podcast sobre um filme, um podcast um pouco mais longo, mas também muito interessante, com a participação de um amigo meu. E agora nós estamos falando de The Big Bang Theory. Já foram aí alguns episódios, vamos continuar aqui a série. E nas redes sociais, é só você nos procurar como @umavidapodcast. A gente tem um canal do YouTube, onde tem os podcasts. Nós também estamos no Facebook, nós temos uma página lá. E no Instagram, que é o principal meio de propagar aí as notícias, as novidades. Então nos siga lá. Gostou de algum podcast específico, alguma coisa, faça um stories, marque a gente lá, que a gente vai ter o carinho de repostar. Eu costumo agradecer as pessoas que costumam nos marcar lá. É uma forma de retribuir um pouco o carinho aí que vocês têm pelo podcast. E hoje é o episódio número 12 já, né? Quem diria, né? Já estamos aí uns 3 meses aí com um podcast. Tem sido uma experiência bem interessante, bem legal. Espero que, da mesma forma como eu tenho gostado de produzir esse tipo de conteúdo, você também esteja gostando de consumir esse tipo de conteúdo. Porque eu acho que é um tipo de conteúdo que agrega valor pra gente. Eu acho que tudo que faz a gente pelo menos pensar, refletir, é algo que vale muito a pena da gente consumir. Ainda mais no mundo hoje, né, que tá tão polarizado, cada um tem que escolher um lado, de forma que às vezes a gente não para pensar no outro lado, né? A gente fica nessa separação. Bom, mas vamos aqui pro nosso episódio de hoje. Então já falamos aí de The Big Bang Theory, já falamos de Raj, depois de Bernadette, depois do Howard, depois da Amy. E hoje vamos falar aí eu creio ser o top 3 aí dos personagens mais queridos da série, que é a Penny. Se você já leu o nome do episódio, já sabe de quem iríamos falar dela, né? Não é nenhuma novidade. E fazendo uma rápida apresentação dela, a gente vê que a Penny, ela é o que teria de mais oposto, né, de todos os outros personagens. Porque ela não é uma personagem que gosta de estudar, né? No início da série ali a gente vê que ela não gosta de estudar. Na verdade, ela é aquele personagem, né, característico daqueles filmes americanos, né? Que é a menina que só gosta de festa, que só gosta de bagunça. Ela veio do Nebraska, onde o pessoal tem é mais de fazenda, é aquele pessoal um pouco mais do interior, então por consequência é um pessoal que acaba bebendo mais. E ela chega, né, na Califórnia, em Pasadena, né, que é a cidade onde acontece a série, né, com o objetivo de ser atriz, uma atriz de sucesso, né, uma atriz de cinema de sucesso. E a gente vê no começo que realmente ela tem seus, se não me engano, 21 ou 22 anos ali no início ali da série, né? Então ela chega bem nova, né? Pelos nossos cálculos ali no The Big Bang Theory, os nerds ali têm entre 26 e 27 anos, já é um pouco mais perto ali dos 30 anos. E como a gente falou, né? Ela não era nerd como eles, não gostava de estudar. A gente vê que a grande paixão dela é o vinho, né? Quase todos os episódios você vê ela tomando uma taça de vinho. Então ela constantemente tá com um cálice na mão, né? Bem engraçado em alguns momentos. E no início aí você vê que parece ser uma amizade totalmente improvável, né, dela com os nerds, né? Desde o primeiro episódio o Leonard ele já se manifesta interessado nela, falando que ela ia ser a mulher dos filhos dele. E esse tipo de série a gente acaba tomando alguns spoilers quando a gente abre o nosso Facebook,
nosso Instagram, então a gente já vê algumas coisas. Mas acho que se não fosse por algum spoiler que eu tomei quando eu assisti a série pela primeira vez, eu não acho que seria uma coisa que daria certo, porque tanto o Leonard, né, como ela são de mundos totalmente diferentes. E isso é uma das coisas que a gente vai explorar aqui hoje. Indo aqui para as características dela, primeiro, vamos falar aqui um pouquinho de novo sobre o sonho dela de ser atriz. Então ela chega em Pasadena, Califórnia, se mudando, procurando essa nova vida. E a gente vê que ela consegue até alguns papéis, ela procura, né, algumas participações. Tem um comercial lá para hemorroidas que ela ganha papel. Tem um filme que não lembro direito uma história, mas era um filme que ela se transformava gorila, e aí tinha cenas que ela tinha que botar tipo mão de gorila, algumas coisas assim. Aqueles filmes que são com orçamento menor, né, que geralmente as pessoas não têm tanta vontade de fazer, né, porque não dariam tanto prestígio quanto algum filme de Hollywood, né. A gente vê que desse filme ela até faz o segundo filme, e o engraçado é que você assistindo a série lá pra frente, ela é convidada para participar da Comic Con por causa do filme, e aí eles produzem a foto dela para pegar autógrafo. Então assim, a gente vê que lá na frente existe sim um retorno. Mas é claro que a carreira que ela escolheu, né, é uma carreira até bem concorrida, né, a gente poderia dizer. E é algo que durante a série ela vai se frustrando algumas vezes, porque ela de fato não consegue. E enquanto isso ela trabalha na fábrica do cheesecake, né, como garçonete. E a gente vê que ela tem essa dificuldade mesmo de conseguir os papéis. Não talvez querendo criticar, mas a gente também percebe que a Penny ela é bem indisciplinada em alguns momentos, no sentido de não ser tão organizada. No segundo episódio da série, a gente vê que o apartamento dela tipo, é um caos e ela não se importa, está todo bagunçado, né? Até que o Sheldon levanta de madrugada para organizar o apartamento dela. Tem aquela questão também do carro, que o tempo todo tá aceso a luz lá do motor, dizendo que tem algum problema. Ela acha que não tem nada acontecendo. Talvez não sabe que tem que fazer uma revisão, não procura saber, né? Ela só fala, tem que colocar um adesivo ali em cima. Talvez isso tenha assim atrapalhado ela um pouco nessa questão do sonho dela de ser atriz, né? A gente tem falado aqui várias vezes com outros personagens que aquelas pessoas que têm um sonho e se dedicam de uma forma disciplinada, com uma determinação grande, geralmente conseguem chegar lá. Aqui no caso da Penny, eu não tô simplesmente querendo dizer que ela fazia as coisas de qualquer jeito, mas eu acho que talvez se ela tivesse um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de disciplina, conhecesse mais pessoas talvez no meio, talvez ela tivesse conseguido um pouco mais longe com o sonho dela. Mas a gente vai ver mais pra frente que o jeito como a série termina, né, como as coisas acabam acontecendo, a gente vê que no final tudo deu certo pra ela, né? A Bíblia diz, né, no livro de Daniel, se não me engano, capítulo 6, e em Daniel estava o Espírito de Excelência. O que seria isso? O Espírito Santo de Deus, né, o Espírito de Deus, estava com Daniel, e isso fazia com que ele fizesse as coisas de uma forma excelente. Uma vida de caminhada com Deus é uma vida que nos leva à excelência, mas, como a gente tem falado, é algo que a gente precisa buscar, é algo que é uma caminhada, é no dia a dia, e a gente vai sim alcançando nossos objetivos. A gente pode ver também José também, que para se tornar governador no Egito, ele passou por mais de 10 anos, né, de uma vida de servidão, né, de escravo, depois preso. Mas a gente vê que em tudo que ele fazia, em tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava, né? Primeiro porque ele seguia, né, os princípios de Deus. Em segundo, ele foi praticando, né, os diversos afazeres que lá na frente, como governador do Egito, né, ele tinha noção do que ele estava fazendo, daquilo que ele já passou, né? Então ele sabia como administrar os recursos do Egito na época da seca. Então aqui claro, gente, aqui a gente está explorando uma série, a gente está vendo as características de personagem, né? E claro que aqui ninguém é perfeito, nem os personagens, nem eu que estou falando.
Mas assim, são pontos que eu trago para nossa reflexão. Coisas que talvez se a gente fizer diferente, talvez a gente atinja resultados diferentes, sabe? Mas calma que daqui a pouco a gente já vai levantar levantar as boas qualidades da Penny também. No segundo ponto eu queria falar um pouquinho do choque de cultura. Como eu falei, eu acho que se eu não tivesse assistido não tivesse visto nenhum spoiler antes, eu acho que eu não acho que eu acreditaria que o Leonard teria alguma coisa com a Penny. É muito interessante ver que o legal dessa série é que é exatamente isso, essa questão de que pessoas diferentes podem sim ser amigos, ser até namorados, né? Ter relacionamentos duradouros, pessoas diferentes, e o fato de que uma pessoa conseguindo se ajustar ao universo da outra, o quão longe elas podem chegar. Isso é muito legal. A gente vê no começo que o Sheldon, né, o Leonard, falando lá das teorias, falando todas as palavras difíceis. Até no primeiro episódio, a Penny fala que ela é do signo de Sagitário. Aí o Sheldon faz toda aquela explicação lá, então você acredita nessa questão dos planetas, da probabilidade, não sei o que, disso influenciar a sua vida. Tipo, aí ela não entende nada do que ele fala. Isso aí nas próximas temporadas é uma coisa que vai melhorando. E uma coisa legal de ver é um episódio que ela faz uma referência a Star Trek e nem ela mesma acredita que ela fez essa referência, porque foi algo meio automático. Então é legal ver que um vai entrando no universo do outro. A gente falou sobre o episódio do Raj, né? Sobre a questão da bolha social, da questão dele ele já ter um estilo de vida de alguém inteligente, né? Sobre astrofísica, um nerd. E a gente vê que dentro disso ele tem uma outra bolha, né? Que é ele gostar de Taylor Swift, como ele fala, que ele gosta de cosméticos, de creme, né? Um metrosexual. Então, uma bolha dentro de uma bolha. A Penny seria alguém fora da bolha social deles. Se a gente fosse contar uma população toda, as pessoas todas, ela seria a maioria. Mas ali no universo deles, ela era a minoria. E é bem legal ver como eles vão desenvolvendo isso. Esse crescimento juntos. E aí a gente pega e vai pro próximo ponto, né, que é a dificuldade que ela tem com relacionamentos mais íntimos. Na primeira temporada ali, ela tem alguns namorados, né, alguns talvez mais ficantes, né, seria a palavra certa, em que não dava certo. Foi o primeiro episódio dela, né, ela pede pro Sheldon e pro Leonard irem buscar uma televisão dela com um ex-namorado. A gente vê que ela tem uma dificuldade muito grande, sim, com relacionamentos. E quando de fato ela começa a namorar com o Leonard, ela se questiona muito no começo sobre isso. Se isso ia dar certo, pela questão da diferença, da distância, eles até terminam. Aí depois eles acabam voltando. Mas o que a gente vê, o que sempre atrapalhava a Penny, era essa questão dela ter medo do relacionamento. Porque ela já viveu algumas experiências ruins, onde ela confiou mais e acabou quebrando a cara. Algumas vezes ela fala que com o Leonard ela não sentia a mesma coisa que sentia com as outras pessoas, os outros homens, né? Então a gente vê diversas vezes, e até o Leonard propõe ela em casamento mais de uma vez e ela não aceita, e ela demora anos pra admitir que o ama. Então a gente vê que é alguém assim, que é muito blindado, sabe? Eu tenho aprendido que a gente atrai o tipo de pessoa que a gente é. Então a gente vê que no início ela era alguém assim que não gostava muito de festa, de bagunça, de coisa, e ela mesma acabava reclamando que só achava homens que não prestavam. Mas se a gente parar pra pensar, essa era a mensagem que ela estava passando. A gente vê que no início, né, das temporadas, quando ela era mais nova também, ela usava roupas muito curtas, né? E quando a série vai passando, você vai vendo que ela começa a usar mais calça, ela começa a usar assim, roupas mais largas, cobrindo mais, né, o corpo dela. A gente vê que, acho que é pela questão da maturidade, ela vai mudando, né, o estilo dela de se vestir. E a gente vê que no início ela
passava uma mensagem que talvez ela não quisesse aquela resposta. Tanto que alguns namorados traíram ela, e aí quando chegou na vez do Leonard ela ficava muito insegura por causa disso, né? Porque com o Leonard era uma coisa diferente. Mas a gente vai vendo que é uma barreira que ela vai vencendo. E o interessante é que, geralmente, né, o Leonard, né, depois, mais pra frente a gente fala do Leonard, ele demonstra muita insegurança e baixa autoestima, né? E ele se sente muito inseguro quando os outros homens dão em cima da Penny. Pelo fato de ele não gostar das mesmas coisas que ela, tipo esportes e outras coisas mais. É interessante que a gente vê que existe um momento da série que ela se sente insegura pelo fato de, por acaso, o Leonard não querer mais se interessar por ela e começar a se interessar por uma mulher que gosta de ciências, que seja desse outro universo, que ela não faz parte. E é bem interessante ver isso com os dois. Uma coisa bem legal, é um relacionamento assim que a gente consegue também tirar muito proveito e aprender com eles. E o que eu acho muito legal dessa série é isso. Como eu já falei mais de algumas vezes aqui, né? Falar de Big Bang Theory é falar de mim. Então isso me lembra muito a minha adolescência, minhas inseguranças, tudo aquilo que eu ficava pensando, assim, tipo, será que vai ser assim? Será que vai dar certo? Será que alguém vai se interessar? Eu já comentei isso alguns episódios atrás aí. E até sobre isso, né, acabei lembrando agora, teve a questão também da própria família, né, da Penny. A gente já vê que a família dela já é também toda nesse estilo, né? Então ela tem um irmão que é preso por tráfico de drogas. Ela até brinca e fala, ele é um químico. Não deixa de ser, mas produzia drogas. Então a gente vê que o ambiente que ela já vinha, né, o lugar onde ela vinha, já era normal esse tipo de comportamento. E aí você vai vendo que, como já falou também essa questão, às vezes as pessoas trazerem o melhor da gente. Isso é exatamente o próximo ponto que eu queria falar. Que no caso da Penny, a maior capacidade dela, né, nessa relação interpessoal, era mesmo essa questão de trazer, no caso, a humanidade das pessoas, né? Então a gente vê o Sheldon como alguém bem alheio a tudo, né? A gente vê... É claro que o papel principal é o da Amy, né? A Amy que ajuda muito ele nessa questão aí de se tornar mais humano, mas a Penny ali foi como uma mãe, né? Como uma irmã para ele nas primeiras temporadas, e depois também, mesmo ele namorando com a Amy, tendo um relacionamento com ela, depois também mais pra frente no seriado, a gente vê ela aconselhando ele, ela conversando. Quando o Sheldon fica doente, ela ia lá e cantava o Gatinho Macio, né, a música do Gatinho Macio. Então a gente vê que de fato, sim, ela tinha essa coisa de trazer a humanidade das pessoas, porque eles são muito lógicos, né, muito analíticos, viam as coisas às vezes muito pela lógica. E a gente sabe que na vida a gente tem que buscar um equilíbrio das coisas, né? Não adianta a gente querer ver só as coisas na lógica, ou então querer ver só as coisas de uma forma sentimental, né? A gente precisa buscar o meio termo das coisas. E eu acho que ela fez muito bem esse papel dessa questão, sim, do sentimento. Apesar dela ter aquele receio, né, de relacionamento, mas eu acho que ela causa um efeito muito legal neles, trazendo a humanidade deles, e acho que em cada um, né? No Sheldon, no Leonard, no Raj também, né? Que gostava de se reunir às vezes com as meninas para perguntar conselhos e coisas. Isso é muito legal de ver que a Penny fez, né? Mais um ponto que a gente poderia falar, voltando um pouquinho na questão lá da vida profissional dela, a gente vê que mais pra frente ela se torna, assim, uma pessoa de sucesso na sua profissão, que é no emprego lá de vender remédios, né, na mesma corporação que a Bernadette trabalha, né? A Bernadette é microbiologista, ela trabalha na parte ali de fazer as patentes, fazer as pesquisas, e aí ela oferece a oportunidade da Penny trabalhar, e aí que a gente começa a ver a evolução da Penny também, porque a gente vê que ela se dedica a esse novo trabalho, ela não se acha capaz, e isso é um papel que a Bernadette, como a gente já falou, ela fez muito bem, ela sempre motivando a Penny, ajudando ela. É até legal ver o episódio que as meninas vão para Las Vegas, e aí a Penny, ela acaba tendo uma urgência lá de trabalho, e aí tipo, ela passa o dia todo, e quase que vira na noite, estudando remédios, né, explicando, aprendendo,
enquanto as meninas lá saem para se divertir. E é muito engraçado porque geralmente seria o contrário, né? Seria a Bernadette e a Amy, que são as estudiosas, estudando, e a Penny saindo para curtir Las Vegas. E foi legal ver essa inversão. Ela se dedicar a esse novo trabalho, e no começo ela não se sente tão confortável, mas aí com o tempo ela vai aprendendo, vai ficando boa. E sim, a gente consegue ver como ela venceu, né, nessa questão do trabalho. Isso é um pouco mais pro final da série, né? Isso aí para quem já assistiu, né, quase todos os episódios. Quem não assistiu ainda vai descobrir, mas isso aí não é nada que entregue muito, né? Eu acho que teria muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui. Mas tem a questão também da Penny não querer ter filhos também, que isso aí levantaria um outro debate interessante. Outra coisa também que a gente poderia falar sobre a questão do choque de cultura é aquele episódio que a vida dela tá bem ruim e ela vê o Sheldon jogando um jogo online e aí ela fica viciada no jogo e se torna uma boa jogadora. Isso é bem legal. Isso também é outra forma de ver o choque de cultura entre eles surtindo efeito nela, e é bem interessante, é bem engraçado ver como ela fica viciada e como ela se desliga do mundo por causa daquele jogo. Aí depois ela acaba caindo na real e ela acaba voltando ao normal. Mas é isso, pessoal. Então aí está a nossa colega Penny, né, a rainha Penélope LDT. Quem já assistiu aí a série, quem foi detalhista aí sabe a que referência esse episódio foi falado sobre esse nome. E se você gostou desse episódio, é aquilo que eu falo sempre, né? Eu não esgoto o assunto, não é um podcast muito grande, na verdade até um tamanho pequeno para médio, mas acredito que o que a gente fala aqui já é suficiente para que a gente aprenda, a gente reflita, já pare para pensar um pouco, tire algumas coisas de boa. Que o objetivo principal é esse, né? Claro que teria muito mais coisas para falar, né, com mais calma. Mas é isso, pessoal. Então, se você gostou, não esqueça aí de comentar lá no Instagram, no Facebook, o que você acha, o que você pensa. Lembra mais uma vez que você não está sozinho, né? Essa é uma série que mostra, não importa o jeito que você existe sim, como você não fica sozinho, né? Você, mesmo conhecendo pessoas diferentes de você aprende bastante. E lembrar então que Deus, né, ele quer ser amigo de todas as pessoas. E você já parou pra pensar o que aconteceria você tendo, né, uma amizade, né, um relacionamento com Deus? Porque a gente falou, né, que a Penny e os nerds tiveram uma troca de experiências, de conhecimento. Imagina com Deus, que foi o criador de tudo. Então esse é o conselho que eu deixo para você. Formas de você descobrir isso. Lendo na Bíblia, orando também. Procure pessoas que pensam assim, né, que buscam ter uma amizade com Deus, e você vai ver como isso influencia positivamente a sua vida. Assim como a gente viu que em diversos pontos a Penny e os nerds tiveram seus pontos de aprendizado e de crescimento. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Se você gostou aí de novo, né, compartilhe, divulgue para seus amigos. Vamos conversar sobre. Creio que vai ter um crescimento muito grande a partir desse podcast. Então, Deus abençoe você e até a próxima.